Olá, alunos, vamos a mais uma aula. E a aula de hoje é sobre triângulos. Vamos exercitar o conhecimento já adquirido por nós, tá? Vamos começar relembrando dos triângulos pelas classificações de seus lados e seus ângulos. E perceber que esses triângulos também podem ser semelhantes. E quando eles podem ser semelhantes, tá? Vamos começar. No primeiro caso, eu tenho um triângulo isósceles. O que caracteriza um triângulo isósceles? Dois lados de mesma medida. BA vale 2 e BC vale 2. Com isso, eu tenho uma característica própria com relação aos ângulos. Os ângulos da base têm a mesma medida, tá? Para o triângulo isósceles. No triângulo retângulo, né, o triângulo pitagórico, como vocês conhecem, o tão famoso Pitágoras, né? Eu tenho uma característica própria. O triângulo, um dos ângulos, mede 90 graus. E a soma dos outros dois ângulos agudos também mede 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto se chama hipotenusa. E os catetos, e os outros dois lados são chamados de catetos. Ok? E, por fim, um triângulo famoso equilátero, que a sua característica própria é todos os lados de mesma medida e todos os seus ângulos são congruentes. Medem 60 graus. Tendo visto isso, vamos praticar um pouco, meus queridos. Vamos à nossa primeira questão. E a nossa primeira questão é a seguinte. Cite em cada caso de o caso de congruência dos triângulos. Queridos alunos, nós temos 4 casos de congruências. E quais são eles? Venha comigo. Vamos aqui, ó. Casos de congruência. São eles. O primeiro, lado, lado, lado. O segundo, ângulo, lado, ângulo. O terceiro, quem lembra do terceiro? Qual é o terceiro? Eu tenho lado, lado, lado. Lado, ângulo, lado, ângulo. Lado, ângulo adjacente. Ângulo oposto ao lado. E tem um outro. Qual é o outro? Ei, meu povo, olhando aqui para os casos de congruência, qual é o outro? Lado, ângulo, lado. Famoso LAU, tá? Então, ó, primeiro caso. Segundo caso de congruência. Terceiro caso e, por fim, o quarto caso. Vamos agora categorizar cada caso a uma letra correspondente na nossa questão. Na letra A, eu tenho um triângulo retângulo. Como é que eu sei que esse triângulo é retângulo, cliente? Um dos ângulos mede 90 graus. Ele é retângulo, tá certo? Aqui também é outro triângulo retângulo. Eu tenho 2 triângulos retângulos. Mas em que caso? Eu já sei que eles são congruentes. Porque se em que caso de congruência, né? Se o caso de congruência, então eles são congruentes. Não preciso nem analisar. Vou só categorizar em que caso de congruência se encaixa cada um. Eu tenho aqui um lado e um lado 3. Tem um ângulo e tem um lado. Então, que caso de congruência aqui, ó? Lado, ângulo, que é o 90 graus, e o lado de 4 centímetros. Para a letra B, qual caso de congruência temos? Ó, aqui mede 5 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros. 5 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros. Que caso de congruência é esse, meus queridos? Lado, lado, lado. Observe, esse lado é igual a esse igual a esse e esse igual a esse. Então, lado, lado, lado. Na letra C, eu tenho um ângulo, lado, ângulo. Que caso de congruência? Ó? Lado, lado não. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo de 70 graus, lado de 8 centímetros, o ângulo de 40 graus. Nesse triângulo, ângulo de 70 graus, lado de 8 centímetros
e o ângulo de 40 graus. Tá bom? E na letra D, para finalizar, nós temos um outro triângulo que tem 4 centímetros, 50 graus e 6 centímetros. Olha como é fácil, meu povo. É só seguir o que está mostrando. Ó. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Famoso LAU. Ok, meus queridos? Tendo visto essa questão, vamos para uma outra questão. Vamos a mais uma questão. E a próxima questão é a seguinte. Vou deixar os casos de congruência aqui, porque ainda é sobre congruência. Em qual das opções, a letra A, B, C ou D, os triângulos são semelhantes de acordo com o caso? Professora, Oi? não dá para ver a imagem direito. Quem falou? Eu, do Nascimento. Só Nascimento. do Nascimento não tá vendo ou mais alguém? Eu também não consigo ver, não, porque fica muito pequenininho, que a câmera, não sei. Tá, alguém. Tá embaçado Problema também. nenhum. Vamos lá. Se o problema é esse, a gente resolve. Letra A. Tem aqui, ó, 58 graus. Aqui, 62 graus. E aqui, 3,4 centímetros. Temos o outro triângulo aqui, ó. Medindo um ângulo de 58 graus, 62 graus e 3,4. Eu pergunto a vocês, qual o caso de congruência da letra A? Se existe congruência. Qual é o caso de congruência, meu povo? Estou esperando vocês falarem. Qual é? Questão certa na EVA centralizada. Conteúdo certo, já falei. Aprendam definição ou não vão se dar bem. Vou logo avisando. Qual é o caso de congruência aí? Caso de congruência, ângulo, lado, ângulo. Ó. Ângulo, lado, ângulo. Não é o que eu quero. Eu quero lado, ângulo, ângulo. Vou continuar investigando. Aqui, ó. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. E aí eu já achei minha resposta, que é a letra B. Mas eu vou analisar a C e a D também. Letra C. Eu tenho aqui 50 graus e aqui 63 graus. Um outro triângulo com as seguintes medidas. 3 centímetros. Opa, triângulo fechando aqui. 50 centímetros e 63 centímetros. Qual o caso de congruência aqui, ó? Lado, ângulo, ângulo oposto ao lado. Lado, ângulo, ângulo oposto ao lado. Então, ó. Lado, ângulo, ângulo oposto. E na letra D, para finalizar o último caso de congruência, temos o seguinte. Temos o triângulo 2,8 centímetros, 2,5 centímetros, 2,9 centímetros. 2,5 centímetros, 2,8 centímetros e 2,9 centímetros. Aqui o caso de congruência é lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Ok? E aí o único que se encaixa no que eu quero, o único caso de congruência existente, lado, ângulo, lado, é a letra B de bola. Pessoal, esse conteúdo é certo na AE. Como eu já tinha falado nas minhas aulas anteriores, a prova da AE está muito parecida com as questões que eu gravei, tá? Então é interessante vocês reverem todos os vídeos, já estão no canal, vejam mais de uma vez, tá bom? E as questões estão vindo contextualizadas. Lembra que eu já tinha falado, né? Que as questões da AP centralizada vai ser contextualizada, veio muito contextualizada. Então, é interessante que vocês revejam todas as questões. E como eu falei no início, aprendam a definição. Estou vendo gente muito calado, ou seja, definição tão ruim. Então, tem que praticar a definição. Ou então vão se dar mal na AE centralizada.
Queridos alunos, vamos a mais uma questão. Essa questão é da Unicamp de 2019. E a questão é a seguinte. No triângulo ABC, exibido na figura a seguir, M é o ponto médio entre A e B. Então, aqui, ó, tem um A, B e C. E ele está dizendo que M é o ponto médio entre A e B. E que N é o ponto médio, o Nzinho aqui, ó, é o ponto médio entre A e C. Aí ele diz, se a área do triângulo MBN, MBN é igual a T, então essa área aqui é igual a T. A área do triângulo ABC é igual a, queridos alunos, é igual a quê? Primeiro, eu tenho que identificar que servianas são essas, que retas são essas que saem do vértice até o lado do oposto do triângulo ou seu prolongamento. A gente sabe que isso é uma serviana. E existem 4 tipos de servianas. Quais são elas? Altura, medianas, mediatriz e qual é a outra? Bissetriz. Saindo do vértice do triângulo B até o ponto médio do lado do outro triângulo. Que serviana é essa? Essa serviana é chamada de, alguém lembra? Mediana. Tá? Isso aqui é uma mediana. E qual a característica que as medianas têm? Ela divide o triângulo em 2 triângulos de mesma área. Esse triângulo vai ter a mesma área que esse outro triângulo aqui. Tá? Observem que aqui eu tenho um triângulo. Vou só tirar a poluição aqui do meu triângulo, tá? Eu tenho um triângulo, ele quer saber, ele disse que é a área do triângulo BMM é T. Essa área todinha aqui é T, tá? A área desse triângulo é T. Então, ó, a área desse triângulo é igual a T. E ele quer saber a área do triângulo todo, do triângulo ABC, do triângulo maior. Queridos alunos, preste atenção. Aqui eu tenho um triângulo A, B, N. O triângulo ABN, esse ponto N aqui é ponto médio. Se ele é ponto médio, ele saindo do vértice N até o ponto N, tá? Ó, aqui é o ponto médio. Então, se ele saiu do vértice até o ponto médio do outro canto, esse segmento de reta aqui é uma mediana. A mediana tem a característica de dividir o triângulo em 2 triângulos de mesma área. Então, se ele divide o triângulo em 2 triângulos de mesma área, esse triângulo aqui, ó, é T. Esse outro triângulo aqui também tem que ser T. Ok? Então, a área desse triângulo A, B, N é um T mais um T, 2T. Então, a área do triângulo A, B, N é igual a 2T. Por que 2T mesmo, tenente? Porque ele me disse aqui, ó, que a área do triângulo M, B, N é T. Tá? Eu peguei esse Tzinho aqui e agora tem como área. Se esse segmento é a mediana, e a mediana divide em 2 triângulos de mesma área, se essa área é T, essa área também é T. Então, isso aqui tudo, triângulo A, B, N, é 2T. Mas lembre que o segmento de reta que sai do vértice B até o vértice N também é uma mediana. Se é uma mediana, ele vai dividir em triângulos de mesma área. Ou seja, vai dividir o triângulo em 2 triângulos de mesma área, de áreas iguais. Então, se aqui a área é 2T, aqui também a área é 2T. Então, a área do triângulo todo, a área do triângulo A, B, C, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2T mais 2T. Vai ser igual a 4T. E a resposta é a letra C aqui, ó. 4T. C de casa. Ok? Vejam como é importante saber as definições das servianas.
Elas determinam, às vezes não tem nada no triângulo e ela vai dizer a resposta. Sem cálculo nenhum, encontrei a resposta. Só sabendo que a mediana divide sempre um triângulo em 2 triângulos de mesma área, meus filhos. Tá bom? Vamos a mais uma questão. A questão é a seguinte, tá? Classifique as alternativas entre verdadeira ou falsa e marque a correta. Alguém pode ler para mim, por favor? Algum voluntário? Já que não tem voluntário, eu leio. Dá para ler direitinho? Aqui fica meio embaçado, mas dá para ler um pouco. Então, deixa que eu leio, tá? Alternativa 1 diz o seguinte, e vocês já vão dizendo se é verdadeira ou falsa, tá bom? Vamos me ajudando. A bissetriz, além de dividir o ângulo em 2 ângulos congruentes, ou seja, ângulos congruentes de mesma medida, intercepta o lado oposto oposto do seu ponto médio. Isso é verdade, meu povo? A bissetriz tem a obrigatoriedade de dividir o lado oposto ao vértice de onde sai ela exatamente no meio? Exatamente no ponto médio? Quem tem essa característica? Olha só. O que é bissetriz? É a serviana, né, o segmento de reta que parte do vértice até o lado oposto do triângulo, dividindo o ângulo em 2 ângulos de mesma medida, ou ângulos congruentes. Tá? Divido o ângulo aqui iguais. Se esse ângulo fosse todo 60 graus, esse media 30 graus e esse ficaria medindo 30 graus. Não necessariamente esse segmento, tá, de reta traçada saindo do vértice, está com a preocupação de ficar aqui no meio. Por isso, encontrar o ponto médio. Por isso, essa alternativa dá o quê? Falsa. Pode acontecer. Tem uns casos especiais que isso acontece. Quando o triângulo é o quê? Equilátero. Mas aí é outro caso, tá bom? Não é uma obrigatoriedade, não é uma regra, é uma exceção. Tá bom? Vamos para a segunda alternativa. A segunda alternativa está assim. Mediana é o segmento determinado por um vértice e pelo ponto médio do lado oposto a esse vértice. Isso é verdade, meu povo? Ó, tem um triângulo ABC. A, B, C. Para traçar a mediana, eu tenho que sair do vértice. Eu primeiro procuro o ponto médio, tá? O que é o ponto médio, tenente? É pegar o segmento AC e dividir ao meio. Exatamente o ponto onde chega o meio. Dividir, ó, com a mesma medida de A até esse ponto e de C até esse ponto. Então, achei o ponto médio. Mais ou menos aqui, tá? Digamos que o ponto médio seja aqui. Depois que eu achei o ponto médio, eu vou traçar o segmento do vértice B até esse ponto. E isso aqui é mediana, meu povo. Isso aqui é mediana. Aí eu pergunto a vocês, essa alternativa está verdadeira ou falsa? Vou ler mais uma vez. Mediana é um segmento determinado por um vértice e pelo ponto médio do lado oposto a esse vértice. Verdadeiro ou falso? Valeu, Rafael? Verdadeira, valeu, Brito. Verdadeira, alternativa verdadeira. Ok? Vamos para a terceira alternativa. A terceira alternativa diz o seguinte. A altura é um segmento de reta que une um vértice ao outro lado oposto e é perpendicular a esse lado. É isso, meu povo. Eu tenho um triângulo qualquer aqui, ó. Um triângulo ABC. E quero saber qual a altura desse triângulo, tá? Quero determinar a altura desse triângulo. Para determinar a altura desse triângulo, eu pego um segmento de reta saindo do vértice até o lado oposto a esse triângulo, de forma que ele seja perpendicular. O que é perpendicular? Toma um ângulo de quanto entre os segmentos de reta? 90 graus. Então, esse aqui, ó, com relação à altura, está o quê? Verdadeira. Tá? Verdadeira. Pessoal, é interessante que vocês saibam bem definir essa ideia das servianas. É muito importante. Desde o início das aulas, eu venho falando para vocês. A definição das servianas ajuda muito nos cálculos futuros. E a gente viu em algumas questões que a gente nem precisou fazer cálculo. A gente já tinha resposta
porque tinha formado a definição de sevilhanas. E a alternativa que eu tenho, a primeira falsa e as outras duas verdadeiras, é a letra C de casa, meus queridos. C de casa. Vamos a mais uma alternativa, mais uma questão, tá certo? E a questão é a seguinte. Os ângulos internos de um triângulo são A, 5A mais 15 e 30 graus. Qual é a medida do ângulo A? Aí é com vocês, queridos alunos. Vou dar um tempinho para vocês resolverem. Eu vou só desenhar um triângulo qualquer aqui e vou determinar esses ângulos, tá? A, B, C. E vou dizer que meu ângulo A está aqui, ó. Aqui mede 30 graus. E aqui é 5 graus, 5A mais 15 graus. Eu quero saber, como é que eu consigo encontrar esse A? Qual a primeira estratégia que eu traço? Eu vou trabalhar o teorema de quê? Quem é que fala de ângulos internos de um triângulo? Teorema angular de quem? De quem, meu povo? Tales. Tales, muito bom. Teorema angular de Tales. Ia falar Gales. O Tales, ele fala dos ângulos internos e dos ângulos externos de um triângulo. E o que ele fala sobre o ângulo interno de um triângulo? De todo e qualquer triângulo, na verdade. O que ele diz no teorema? Que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é sempre quanto? 180 graus. Valeu, Brito. Obrigada, Mariana. Então, que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é sempre 180 graus. O que ele fala sobre ângulo externo? Que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos, não adjacente. Também estão internalizando, tem que internalizar a ideia e entender o teorema que fala isso, tá bom? Queridos, vamos lá. Como é que eu faço essa continha? Para somar, para saber quem é o A, é só somar todos os ângulos e dizer que isso é igual a quanto? A 180 graus. Então, vamos comigo. Vou fazer aqui, ó. A, que é esse ângulo, mais o ângulo 5A mais 15 graus, mais o ângulo 30 graus. E que a soma desses ângulos é sempre quanto? 180 graus. Agora, queridos, virou uma equaçãozinha do primeiro grau. Mamão com açúcar, facinho, facinho. Vamos resolver isso? Vamos operacionar. A mais 5A, eu tenho 6A. 15 mais 30, 45. 180 graus, ó. Tá mais 45. Menos 45, ó. 6A igual a... Quanto é 180 menos 45, meu povo? É quanto isso? 180 menos 45. Dá quanto? 135. Ok? 135. Alguém já está dizendo aí letra C. Vamos ver se é verdade. Esse 6 está multiplicando, passa dividindo. E quanto é 135 graus dividido por 6? Como é que a gente operaciona isso? Canalzinho aqui, ó. Vamos dividir 135 por 6? 2 vezes 6, 12. Para 13, desce 1, né? Desceu o 5 aqui, ó. Qual o número que eu multiplico por 6 para chegar perto de 15? 2, né? 2 vezes 6, 12. Para 15, 3. Não divide, ó. Zero aqui e a vírgula aqui. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, deu 22,5 graus. E o que é 22,5 graus, pessoal? É a mesma coisa que 22 graus mais 0,5 graus. E quem é 0,5 graus? Eu não represento graus com vírgula. Para fazer isso, o que eu faço? Eu transformo ele no submúltiplo. Que submúltiplo? Minuto. Quem é 0,5 em minuto? Se um minuto é 60 minutos, se um grau é 60 minutos, vamos lá. Um grau, tá? É 60 minutos. E a metade dele, né? 0,5 não é a metade? E a metade de um grau? Quanto é a metade de um
1 grau, 0,5 graus. É a metade dos minutos. Vai ser, em vez de ser 60 minutos, vai ser a metade de 60. Quanto é a metade de 60? 30. Ok? Então, pessoal, eu posso dizer que 22, vou só reescrever aqui, tá? 22 graus, 22,5 graus é a mesma coisa que 22 mais 0,5 graus, tá certo? É a mesma coisa que 22 graus mais 30 minutos. Ou seja, pode ser representado assim, ó, 22 graus e 30 minutos. E alguém já disse aí que era a letra C, mas não era a letra C. É letra o quê, meu pessoal? Que letra é essa, meus queridos? A letra A, ó, 22 graus e 30 minutos. Letra B, 22 graus, 45 minutos. Letra C, 22 graus, 50 minutos. Letra D, 22 graus e 55 minutos. Então, qual é a alternativa correta? Qual é a letrinha que eu marco? A, B, C ou D? E aí, Isa? Letra A. Letra A de amor, né? A de amor. Pronto, meus queridos. Alguma dúvida nessa questão? Só fizemos o quê? Somamos a soma dos ângulos internos de um triângulo e como deu um ângulo decimal, eu transformei em submúltiplo. Nada mais que isso, tá? Vamos para a próxima questão, tá certo? Ainda tem um tempinho aqui, 5 minutos de aula, dá para a gente fazer alguma coisa. Na próxima questão, a gente também está falando sobre ângulos. Aí tem assim, ó. Sabendo que o triângulo ABC é isósceles, com base em BC, determine X. Queridos, qual a característica do triângulo isósceles? Como é que eu sei? Quando eu digo que o triângulo é isósceles, como é que eu caracterizo ele em relação aos Dois lados são iguais e um lado é maior. Eu tenho dois lados iguais, né? Você não está dizendo que a base é BC? Eu posso afirmar que AB é igual a AC, tem a mesma medida. Então, ó, AB é igual a AC, tem a mesma medida. Isso com relação aos lados. E com relação aos ângulos, o que acontece? Qual é a característica dos triângulos isósceles em relação aos ângulos? Alguém escreveu aqui. Valeu, Rafael Lucena. Os ângulos da base têm a mesma medida. Muito bem. Os ângulos da base têm a mesma medida, são iguais. E aqui na base eu tenho x menos 10 graus, um ângulo, e o outro ângulo sendo igual a 30 graus. Se eles são iguais, eu posso igualá-los, né? Vou dizer, então, que 2x menos 10 é igual a 30 graus. E aí eu vou encontrar o x. Resolvendo essa continha aqui, mamão com açúcar, facinho, facinho, vamos lá. Eu vou ficar com 30 graus, a menos 10, ó, mais 10 graus. Pessoal, 30 mais 10, 40. Então, eu tenho que 2x igual a 40. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 2, x igual a quanto? X igual a 20 graus. E aqui a alternativa eu tenho, ó, 10 graus, 20 graus, 30 graus ou 40 graus. Vou marcar aqui na bolinha do 20 graus. Ok? Ficou entendível? Tá vendo a necessidade de se entender a definição, certo? De cada elemento do triângulo, a classificação, por que a classificação com relação aos ângulos. Isso auxilia no processo de resolução, tá? Torna, ó, as continhas mamão com açúcar, tá bom? Bom, queridos, chegamos ao fim da nossa aula, tá certo? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação.